Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela sua presença em mais um dia de leitura bíblica. Hoje nós estamos no nosso 27º dia de leitura bíblica, já quase completando esse primeiro mês lendo a Bíblia com grandes transformações. Você já não provou quantas coisas você achou que nunca iria saber e agora você está sabendo, né? Que coisa maravilhosa é ler a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos dar perseverança para continuar até o fim. Então vem comigo para a leitura de hoje. Nessa terça-feira, hoje nós vamos ler Êxodo do 25 ao 26. Então bora lá. As ofertas para a tenda sagrada. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que deem uma oferta, receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata, bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelho, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite, de ungir e para um incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você e Moisés façam a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhes mostrar. A Arca da Aliança. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro essa caixa por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham uns 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os cabos nas argolas nos lados da arca para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as suas 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Façam também uma tampa de ouro puro, de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa, as suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. A mesa dos pães na presença de Deus. Versículo 23. Você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa faz um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta dos frisos. Faz também 4 argolas de ouro e põe nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocados as argolas por onde passam os cabos para serem carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. Faça os pratos, os copos, as taças, as jarras que serão usadas para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da Arca da Aliança e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados para serem oferecidos a mim. O candelabro. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 de outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e suas pétalas. A haste de candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira e com seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada uma das partes dos braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões e os braços dos candelabros deverão formar uma só peça de ouro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima da madeira que ilumina a parte da frente. As tesouras de corte, os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 kg de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenham cuidado de fazer tudo conforme o modelo que eu tenho lhe mostrado. Aqui nesse ponto em específico a respeito do candelabro, existe uma tipologia sendo feita à pessoa do Espírito Santo. Porque na Bíblia é falado que existem 7 Espíritos de Deus, que eles estão sempre diante de Deus. E aqui também existem o quê? 7 chamas que vão estar sempre acesas. Uma outra coisa muito interessante é que a primeira menção da menorá, ou a primeira menção desse tipo de candelabro, a gente pode fazer um paralelo com um momento que
Moisés viu a sarça ardente lá diante do próprio monte de Deus. Isso é muito legal, porque era o quê? Era um lugar onde o fogo de Deus nunca se apagava. Era um lugar onde, por mais que tentasse se consumir o objeto a qual estava pegando fogo, ele nunca se consumia. Porque ele era o quê? Ele era um objeto que não se deteriorava. Assim como foi feito com o candelabro. Ele teve que ser feito de ouro para ser um objeto que não se deteriora. Ele tem que ser um objeto que se permanece e perdura para todo sempre. Então, esse é um tipo de tipologia que a gente pode ver através das lentes do Novo Testamento, que é uma menção ao Espírito Santo. Uma menção ao quê? À presença de Deus. Agora vamos para o capítulo 26. A tenda da presença de Deus. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12 metros e meio de comprimento por 1,5 metro de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beira de forma de cada última cortina, de cada uma das 2 últimas peças da cortina. Faça as outras 5 da mesma forma. 50, ponha laçadas de tecido azul na beirada de forma da última cortina de cada uma dessas 2 peças de cortina. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 tipos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços do pano feito de pelo de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13 metros e 30 de comprimento por 1,80 metro de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma só peça, e os outros 6 formando outra peça. Fique o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Também faça 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, junto assim as 2 peças, uma com a outra, para que forme uma cobertura só. A metade dessa cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobraram de cada lado de comprimento das cortinas ficarão de um lado e de outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e em cima desta coloque outras coberturas feitas de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações tenha 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 bases de cada armação para firmarem os seus 2 eixos. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da tenda. Essa armação dos cantos deverão ser juntas da base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações formam os 2 cantos, deverão ser colocados desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 bases de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado leste, na parte de trás. As travessas do centro passará a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 brasas de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores atrás da cortina, ponha a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo, ponha a tampa na arca da aliança, no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados para segurar essa cortina. Faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro com prendedores de ouro e faça 5
bases de bronze para os postes. Esse